Não, sobre essa questão do malthusianismo militar, a gente tem que aqui explicar um pouquinho, né? Isso surge, né, nos anos 90, a partir de um momento que você verifica que aí aquelas coisas que a gente já conversou, inclusive com o Farinazo, né? Farinazo acha que o ponto de partida foi o governo Reagan, quando ele tira subsídios e começa uma desregulamentação. Eu já falei, aquilo ali é o começo, mas a maldade toda é no Clinton, né? Onde ele desarma todos os controles, né, anti-monopólio e de grandes empresas, ele desarma tudo, né? A consequência, a gente vai ver isso, a formação de bolhas logo em seguida, né? As bolhas são fruto disso, né? Que justamente as empresas elas vão se aglomerando e, por incrível que pareça, a intenção inicial era boa. Não, empresas maiores, né, vão criar sinergias, vão diminuir o custo, né, porque você vai ter menos unidades espalhadas no país e a gente vai produzir muito mais a um custo muito menor. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Se a gente for ver lá nos Estados Unidos, na época do governo, na época da Segunda Guerra Mundial, eu não vou falar porque tinha mais de 100 estaleiros, mas na época do governo Reagan tinha para mais de 30 estaleiros, se eu não me engano, 32 a 33 estaleiros. E isso foi se reduzindo, e não é conta de mentiroso, não. Hoje tem 7 estaleiros. Né? Lave a boca antes de falar de Reagan, lave a boca. Daqui a pouco eu apanho, né? Daqui a pouco eu apanho pra caramba. Né? Aí você tem hoje 7 estaleiros. Né? Se você pegar o nome das empresas, né, vocês veem que elas têm 3, 4 nomes. Por quê? Porque elas foram, né, se fundindo, se aglutinando. Né? Você teve processos de aquisição e teve processos de fusão. Então, isso, o que aconteceu? Aí, a partir de então, a gente observou que já no governo Clinton, né, ele gasta mais comprando menos. E aí começou um debate teórico, o que seria isso? Né? E aí, aqui no Brasil, quem trouxe isso foi o Vitelli Brustolin, mas tem várias teses já nos anos 2000 que a gente trabalha, né, com a questão que a gente chama de malthusianismo militar, que é o gasto em progressão geométrica. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a questão toda é que muitas empresas, né, trazem mais sinergia do que poucas empresas. Por que traz, né, pouca sinergia? Porque você tem a concorrência. E o modelo norte-americano, né, é um modelo que, vamos dizer assim, estimula a concorrência. Só que agora, por exemplo, quando você vai fazer um avião, você tem 2 ou 3 concorrentes só, então o preço vai lá em cima. O helicóptero, você tem 2 concorrentes. Né? Se você for fazer navio, né, você tem 2 estaleiros. Tem 2. E aí o que acontece? Que é muito interessante, o Farinaz, a gente conversou sobre isso. Né? Um estaleiro X ganha, né, mas ele não leva tudo. Ele vai levar uma parte porque tem que dar emprego para o outro. Né? Ele tem que arrumar um jeito de o outro fazer uma parte dos navios. E isso provocou o quê? Isso provocou o aumento do custo. É isso que a gente chama de malthusianismo. Se nós formos ver, a Rússia, no caso, né, eu acho assim, uma avaliação dizer que lá é malthusianista, pode criar essa questão, eu acho que é equivocado. Por quê? Porque é um aparelho estatal imenso. Né? A gente viu, quando o Putin restabelece, né, a prioridade de reativar a BID, eu falei, que BID que ele quer reativar? Aí você vai descobrir que tinha mais de 100 fábricas paradas, né, tipo hibernando, né, lá com meia dúzia de funcionários, o pessoal ligava energia, jogava óleozinho nas máquinas, deixando ali as coisas meio que paradinhas, e de repente você, em 6 meses, e esse foi o prazo, ele ativa a BID em março de 22, ela começa a funcionar, né, em outubro de 22, em março ela começa a funcionar, e no verão ela já está a pleno vapor. Então, a possibilidade é isso. Eu acho que o que ficou bem claro, né, e o Belousov me parece que está atuando nisso, é que a corrupção estava levando ao crescimento dos preços dos armamentos sem o correspondente valoração tecnológica. Porque é previsto, né, o preço subir se você faz aporte tecnológico. Como você não está fazendo aporte tecnológico de monta,
que leve a um aumento significativo do preço, isso não se justifica. Eu posso dar um bom exemplo quando você pega o F-16, eu estava lendo sobre isso, quando você tem aqueles 30, 40, não sei o quê, e você vai para o Viper. O Viper é outra coisa, né? Um avião muito melhor do que esse, por exemplo, que os F-16 que a Ucrânia vai receber. Você pega no Super Hornet, você pega o Growler, né? O Super Hornet Growler, que tem um equipamento de eletrônico completamente diferente do que vão os convencionais. Essa é uma questão importante, que, Rodolfo, você podia colaborar nesse sentido, porque não é que não tenha havido modificação. Quando eles botam o T-80 BVM, não é o T-80 BVM última geração, é um T-80 BVM melhorado. Concorda? E aí mas a corrupção estava fazendo o quê? Com que o preço subisse, aproveitando da guerra, né? Vamos dizer assim. Né? Não sei se você concorda comigo nesse sentido.